Eu entrei na ginástica com 4 para 5 anos, e a ginástica entrou na minha vida como uma surpresa. A minha tia trabalhava nesse ginásio, e eu sempre fui muito espoleta, as minhas primas também sempre foram muito espoletas, e ela ficou sabendo que ia ter um teste e perguntou pra minha mãe se não poderia me levar e tal, não sei o quê, e minha mãe falou: "Ah, tá". E aí minha tia me levou, fiz o teste junto com as minhas primas, lá no mesmo dia as professoras já falaram: "Meu Deus, olha o corpinho dela", porque era toda sequinha, assim, durinha, fortinha. E fiz um monte de flexão, e subi na corda, e dava estrelinha. Eu fazia estrelinha antes mesmo de saber o que que era uma estrelinha, tá. Eu acho que eu nasci mesmo pra fazer ginástica. Ela tinha uns 4 aninhos, né, desde sempre, sabia, desde os 2 aninhos ela virava estrelinha, era bem agitada em casa, e aos 4 anos a minha irmã, que trabalhava num local, ela trabalhava numa escolinha, aí transferiram ela para o ginásio, para cobrir uma amiga, e ali na semana que ela chegou nesse ginásio, que é o ginásio Bonifácio Cardoso, né, estava lá um cartaz, convidando as crianças de 5 a 9 anos para estar fazendo o teste. Aí a minha irmã falou para mim, não, mas eu vou levar minhas netas, eu posso levar a Rebeca junto? Falei que podia. Aí ela levou para fazer esse teste e foi assim que tudo começou. Eu comecei na ginástica estagiário, né? Então eu não fui atleta de ginástica artística. Então logo que eu entrei na faculdade eu queria trabalhar, né, na área e eu queria muito alto rendimento, né? Já pensando no meu futuro, trabalhar com alto rendimento sem saber qual a modalidade. Aí apareceu esse estágio na ginástica e do lado eu trabalhava na escolinha e do lado tinha o alto rendimento acontecendo, que era a seleção que tinha naquele ciclo, né, 99, 2000. Eu já estava um tempo trabalhando em Curitiba e chega um momento que você, né, gostaria muito de começar um trabalho seu, né, desde o começo. Então a gente, né, eu e minha esposa na época, a gente optou por Guarulhos. A primeira vez que eu lembro da Rebe, assim, foi uma vez que a gente estava indo para Londres. Ela estava em Guarulhos já, ela era pequenininha. A gente estava treinando no ginásio e a Rebe era muito pequena. E me chamou a atenção já ali toda a desenvoltura dela para a ginástica, né? A gente via que ela tinha ali sim um talento. A gente chegou lá, já tinha uma equipezinha pré-selecionada e nessa equipe estava a Rebeca. E desde o primeiro momento que você vê uma turminha daquela e a Rebeca ali no meio, destaca realmente, dentro de uma turminha já pré-selecionada, a Rebeca ainda se destacava ainda mais. Então a gente olhou aqui e falou, não, gente, a gente acertou, né, escolhendo Guarulhos e ter cruzado no caminho da Rebeca. Ficaram, assim, maravilhados, né, com o jeitinho dela, todo o porte que ela tinha, o porte físico de ginasta já, desde bebê. Por ser muito agitada, então ela era magrinha, mas musculosa, né? Então, era o tipo de criança que brincava com os irmãos, então brinca de esconde-esconde, vai se esconder, tem que subir numa árvore, vai subir numa árvore. Então, ela tinha muita dinâmica, ela era bem, né? Aí a minha irmã começou a levar, no começo era 2 vezes na semana, depois passou a 3. Aí ela foi desenvolvendo muito rápido, passou a treinar todos os dias. No começo era mais uma brincadeira, mas depois, né, a gente foca e entende que é o nosso trabalho. O início foi um pouco difícil, porque a parte da questão financeira para minha família era muito difícil. Minha mãe ficou um período de 6 meses dando a passagem dela ir pro serviço. Minha mãe era empregada doméstica na época, dando a passagem para ir pro serviço de ônibus para que o meu irmão pudesse me levar. Que a distância também era um pouco grande. Então, eu cedia a minha condução, o meu transporte que eu recebia do meu trabalho, eu cedia para ele, tá levando, e eu ia trabalhar a pé. Foi assim que começou. A coordenadora falou com a minha tia, perguntando por que eu não estava indo pro treino. A minha tia falou que não sabia, que ia falar com a minha mãe. Aí a minha tia falou pra minha mãe, Rosa, o que tá acontecendo? Tá todo mundo me perguntando aqui por que a Rebeca não tá vindo, não sei o quê. E nananã, ela não pode perder treino, não pode ficar fora do ginásio, não sei o que, nananã. Aí minha mãe foi sincera, falou, Cida, não tem como eu levar, tá difícil aqui pra mim, eu trabalho muito tempo, por 6 meses eu dei a minha passagem, mas eu tô ficando cansada e ela tinha 8 bocas ali para sustentar, né? Esse próprio projeto lá em Guarulhos atendia, né, uma população que não tem a condição de levar, né, de Guarulhos para uma academia em São Paulo, né, nos grandes centros de ginástica. Depende sempre da família, as meninas são pequenas, então alguém tem que levar, alguém tem que buscar. E nesse período não só a Rebeca, outras meninas também tinham esse problema, às vezes uma dava carona para outra, a Rebeca, o irmão levava, aí depois conseguiu comprar uma bicicleta, que levava de bicicleta. A gente sempre soube dessa dificuldade quando a Rebeca em si começou a melhorar e precisar treinar um pouco mais, ela precisava treinar sábado. Então nesse período a gente falou, pô, ela tem que treinar, ela precisa treinar. Então eu e minha esposa na época, a Kelly, ela
falou, vamos chamar ela para casa de sexta-feira, ela não perde o treino de sábado. Então, por muitas, né, sextas-feiras, ela acabou vindo ficar com a gente, né? Quando eu comecei a passar todos os dias da semana indo pro ginásio, final de semana a gente não tinha dinheiro, aí eu não ia. Aí o Chico e a Kelly conversaram com a minha mãe e perguntaram pra ela se eu não poderia passar o final de semana com eles. Aí minha mãe falou, tudo bem e tal, e aí terminava o treino de sábado, minha mãe me buscava, ou até mesmo a Kelly e o Chico me deixavam em casa, porque não tinha condição, né? E aí eles me deixavam em casa e aí eu parei de faltar todos os dias. Aí eu ia todos os dias da semana e no final de semana eu dormia na Kelly e no Chico e depois eles me deixavam na minha mãe. Eu amava, era muito bom, eu amava dormir lá. Eles tinham um gato lindo, então as lembranças, as memórias que eu tenho são muito boas. E era muito legal, porque quebra um pouco essa imagem, né, dos treinadores rígidos, né? Não, a gente vem para casa, a Rebeca tinha lá toalha de banho dela, o shampoo dela, que era para ela, então a gente escolhia o que a gente pedia, vamos comer pizza, vamos comer o quê? Então acho que aproximou bastante a gente e também a família, né, de confiá-la, né, esse trabalho que é muito difícil de fazer. Então eu falei, não, Rosa, não tem problema, vem sexta-feira, fica aqui em casa, treina. E eu amava também voltar pra casa, que eu tinha os meus amiguinhos do bairro, e a gente brincava, eu sempre fui muito moleca, subia em árvore, brincava. Minha infância, assim, apesar de ter sido curta, porque eu saí de casa com 10 anos, ela foi, assim, excelente, foi vivida, sabe? Eu não sinto falta de nada, porque eu acho que eu curti tudo que eu tinha pra viver na minha fase ali, sabe? Ela era acima da média, né? Ela sempre se destacou. Eu lembro que ela me contou uma história, eu não lembrava dessa história, que ela falou que foi eu que ajudei ela a fazer giro de peito, né? Na paralela, giro que a gente fala. Que ela tava treinando e não passava. E aí eu falei, faz o peito mais fechado, dá uma chutadinha. E ela falou que essa estratégia funcionou pra ela e ela conseguiu fazer giro. Eu não lembrava dessa história, ela me contou outro dia, ela lembrou dessa história e eu achei muito legal, né? Assim, esse contato, ela tão pequenininha, né? Já muito talentosa. É incrível poder ter tido essa proximidade com ela. Nossa, eu fiquei muito feliz. Daí quando me chamavam pra fazer, assim, eu ficava toda espoleta, saía pulando, não parava quieta, saía correndo pra lá e pra cá. Foi muito legal quando eu aprendi isso. E hoje você continua espoleta? Continuo. A gente pensou nessa turminha, não vamos errar, né? Vamos fazer todo o básico. Elas têm as competições para infantil, né, juvenil, e a gente conseguiu respeitar bastante essa evolução delas e ela conseguia andar um pouco na frente. Então, para infantil, ela já conseguia fazer alguma coisa infantil, alguma coisa juvenil. O começo foi meio que esse, assim, a parte financeira foi a mais difícil mesmo, porque de resto eu tinha tudo, o amor da minha família, todo o cuidado, pessoas que queriam cuidar de mim também, porque sabiam que eu tinha um potencial, mas apesar de ter esse potencial, eu era uma menina boa, sabe? Então eles viam isso também, e acho que isso também encanta as pessoas que querem fazer por você. Ela começou a melhorar a parte de condição física, né? Depois da puberdade, começa a ganhar força. Então, isso tudo ajudou bastante ela. E a gente já identificava isso passo a passo, né? Só precisava dessa rotina, né? Que ela entrasse nessa rotina, virasse atleta. Vir para o Flamengo foi muito bom, porque ela, né, já tinha incentivo, bolsas, né? Que ela já tinha escola perto. Então, tudo fez com que ela, nessa categoria juvenil, ela realmente explodisse.